Ex-militar revela segredos chocantes sobre a guerra e os traumas na lama. Lucas, um ex-militar de olhar distante, caminhava pelas ruas de uma pequena cidade que parecia presa no tempo. As marcas de guerra estavam estampadas em seu rosto, cicatrizes profundas, tanto físicas quanto invisíveis. Viver entre outros veteranos era um fardo e, ao mesmo tempo, um alívio. Eram homens e mulheres marcados por experiências que muitos não poderiam entender. Mas havia algo diferente nesta cidade. Os sussurros nas praças carregavam uma gravidade, um peso que poderia benzer ou condenar quem ousasse cavar fundo. Numa tarde chuvosa, Lucas decidiu se juntar a um grupo de apoio para veteranos. O lugar era simples, mas tinha um ar acolhedor que lembrava as barracas onde ele costumava se abrigar durante a guerra. Porém, ao entrar, ele sentiu um nó na garganta. Muitos olhares se encontraram, mas um, em especial, chamava sua atenção, o de Sofia. Ela era nova ali, com um sorriso triste e olhos que escondiam segredos profundos. Lucas hesitava em abrir seu coração, sentindo-se como se estivesse prestes a desmoronar. As reuniões passaram e ele começou a soltar fragmentos de sua vida passada. Memórias de escolhas difíceis, de momentos em que, para sobreviver, precisou ignorar a compaixão. E os outros, com suas dores, revelavam verdades que poderiam chocar a comunidade. Um deles, Carlos, confessou ter estado em uma missão que resultou na morte de civis. O silêncio na sala era pesado, um eco de culpa pairando no ar. Aquela cidade pequena parecia, de repente, um território de mentiras. Mas então, tudo mudou. Um oficial, de postura rígida e olhar afiado, começou a frequentar as reuniões. Ele observava, punha-o sob um microscópio. Lucas sentiu um frio na espinha. Era uma ameaça, uma sombra que buscava silenciar vozes que poderiam expor verdades inconvenientes. Agora, Lucas se debatia em um mar de incertezas. Deveria proteger aqueles que acabava de conhecer ou revelar segredos que poderiam arruinar vidas. A tensão se intensificou. Durante um encontro, enquanto dividia sua dor, Sofia começou a chorar. Sua história ecoava com a de Lucas de uma forma inquietante. Era como se ambos carregassem uma ferida aberta, um passado que os unia de uma maneira que nem eles compreendiam. Quando ela finalmente falou, sua voz tremia. Eu também fiz algo que não posso esquecer. O ar ficou denso e os outros murmuravam com uma mistura de apoio e apreensão. Lucas soube que a verdade dela estava conectada à sua, uma realidade cruel que pulsava entre eles. O capítulo terminou numa esquina escura do seu coração, onde perguntas martelavam. Quem poderia ser confiável em meio a tantas mentiras? Ele olhou para os rostos ao seu redor, buscando resposta. Mas a única certeza que tinha era de que estava prestes a desmascarar uma rede de segredos que poderia abalar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o ar denso e pesado. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente. Eu também fiz algo que não posso esquecer. Ele a olhava, os olhos cheios de perguntas, mas nenhuma resposta parecia suficiente. O clima na sala mudava.
O silêncio apertava como um abraço sufocante, e Lucas sentiu a necessidade de agir. Foi então que o oficial, que estava sentado no fundo, levantou-se com um olhar intenso. Ele caminhou até o centro da sala. Algo estava prestes a acontecer. Vocês estão todos aqui para compartilhar suas experiências, mas é hora de enfrentar a verdade. Disse ele, a voz firme. Um dentre vocês esconde um segredo que pode mudar tudo. Os olhares se voltaram para o oficial, confusos e preocupados. Carlos, que estava ao lado de Lucas, ficou pálido. O oficial continuou. A missão em que Carlos esteve envolvido não foi um acidente. Foi um ato de obediência, um plano traçado por aqueles que deviam proteger civis. O murmúrio na sala aumentou. Lucas sentiu o estômago revirar. Carlos tinha sido um dos primeiros a compartilhar sua dor, sua luta com a culpa, e agora o oficial jogava tudo naquele cenário caótico. Os lábios de Carlos se moviam em um murmúrio, mas nada saía. Sofia olhava entre eles, seu rosto marcado pela ansiedade. E o que vocês não sabem, os olhos do oficial faiscavam, é que a operação não foi apenas sobre civis. Foi sobre você, Lucas. Sobre você e sua ligação com o passado. O mundo ao redor de Lucas desabou. O que estava acontecendo? Ele não entendia. Minha ligação? O que quer dizer com isso? Gritou, o coração batendo forte no peito. O oficial deu um passo à frente, e todo o grupo ficou em silêncio, escutando como se um trovão ecoasse no fundo. Você e Sofia não estão aqui apenas para enfrentar seus demônios, mas porque os demônios os trouxeram de volta. Você conhece a verdade que ela esconde, e não é o que você pensa. As palavras soaram como um golpe. A confusão coloriu os rostos dos veteranos. As emoções borbulhavam. O nó na garganta de Lucas se tornou um grito silencioso. Ele procurou os olhos de Sofia, que agora brilhavam com lágrimas. Mas havia algo mais profundo ali. Uma história que não era apenas dela, mas deles. Você mentiu para mim? Ele sussurrou, a incredulidade misturada com dor. Não foi assim. Sofia começou a hesitar, mas o oficial não deu. Tégua, não saia da linha, Sofia. Precisamos da verdade. Ele olhou para todos, e o ambiente tremia com a atenção. A guerra não acaba apenas porque você volta para casa. Às vezes, ela te segue como uma sombra. E muitos de vocês não têm ideia de quantas vidas foram mudadas por suas escolhas. Uma vida se foi por causa delas, e é hora de pagar a conta. Os murmúrios aumentaram. A tensão era palpável. As revelações do oficial eram uma bomba, e todos os rostos se tornaram máscaras de choque e condenação. Lucas olhou para Sofia, desesperado. Ele precisava saber o que estava acontecendo. O que ela tinha a ver com isso? E Carlos, que havia compartilhado sua culpa com tanta sinceridade, agora estava prestes a ser acionado como uma peça crucial em um quebra-cabeça que eles mal entendiam. A sala estava cheia de segredos que podiam se despedaçar a qualquer momento. Lucas sentiu seu coração acelerado. Ele olhou ao redor, os rostos marcados pela dúvida e medo. E com um último olhar para Sofia, ele percebeu. Nenhum deles podia escapar do passado. Precisamos sair daqui, disse ele, a voz travando. Mas antes que pudesse se mover, um grito estridente cortou o ar e todos se viraram na direção da porta. Alguém havia entrado e a tensão agora era insuportável. Esse novo personagem tinha algo que poderia mudar tudo novamente. Todos se prepararam para o próximo choque, e Lucas sabia que o verdadeiro desfecho ainda estava por vir. Todos se viraram, e Lucas sentiu o coração disparar.
A porta se abriu com força, e uma figura conhecida apareceu, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Era Renan, o ex-comandante de Lucas, alguém que sempre esteve ao seu lado nas ações mais difíceis. Lucas, você precisa vir comigo agora, Renan gritou, sua voz urgente. A tensão aumentou no ar. O oficial olhou para Renan com desdém, mas a gravidade do que estava sendo dito se impôs. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. O que ele estava fazendo ali? Sobre o que você está falando? Lucas se levantou hesitante, confuso. O olhar de Renan estava apavorado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Estamos sendo observados. Eles sabem sobre nós e sobre você. O murmúrio na sala aumentou, e todos pareciam absorver a gravidade da situação. O oficial, que até então parecia manter o controle, agora tinha seu semblante alterado. Ele tinha um conhecimento que o tornava ainda mais ameaçador. É melhor você voltar para o seu lugar, Renan, o oficial disse, tentando recuperar a autoridade. Mas Renan não arredou o pé. Nós não temos tempo. É sobre a operação em que todos nós estivemos. Lucas, você não está pronto para o que vai ouvir. Renan continuou, respirando ofegante. Os olhos de Sofia se arregalaram. E, pela primeira vez, ela parecia entender que a conexão que sentia com Lucas era mais profunda do que poderiam imaginar. A sala estava repleta de silêncios inquietos. Lucas trocou olhares assustados com Sofia e Carlos, sentindo que uma tempestade se aproximava. Tensões e não ditos flutuavam no ar. Me diz logo o que está acontecendo. Lucas quase gritou, a frustração se misturando. Ao medo. Ele tinha tantas perguntas, mas tudo o que Renan fez foi olhar para ele. Um olhar que falava de segredos ainda mais profundos. E então, numa tentativa de esclarecimento, Renan passou a mão pelo cabelo e ergueu o queixo. Aquela missão não era apenas a operação que Carlos recordou. Tínhamos uma missão encoberta, Lucas. Aqueles que te mandaram para a guerra sabiam que você não voltaria. Você estava sendo observado desde o início. O impacto daquela frase reverberou em Lucas. Ele não conseguia processar. Que missão? O que você quer dizer com isso? Lucas, você é mais do que apenas um soldado. Você foi escolhido por causa de algo que sabia. Algo que não era só sobre a guerra. Algo que vem antes de você. Renan disse, a voz hesitante. O ambiente se tornou elétrica. Murmúrios e expressões de espanto ocupavam todos os olhares. Mas o primeiro a quebrar o silêncio foi Carlos, voz trêmula. O que isso significa? O que ele está tentando dizer? Renan hesitou, e nesse momento de interrupção, um som estrondoso ecoou pela sala como se um céu estivesse se abrindo. A porta principal se abriu em um golpe, e a figura de um homem alto e imponente entrou, o olhar recheado de fúria. Ele não era um civil, mas um militar de alta patente, e o símbolo em seu uniforme fazia todos se calarem instantaneamente. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, a voz gelada. O que foi dito aqui é perigoso, e todos vocês estarão em sérios problemas se não apagarem essas verdades agora. Aquilo foi a gota d'água. Todos sentiram o peso daquelas palavras. O passado deles, a dor, os segredos. Todos estavam prestes a ser consumidos por um novo tipo de guerra. Os olhares se cruzaram. Temos que ir agora! Renan gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito. Ele olhou para Sofia, buscando resposta. O que estava acontecendo? O que ele realmente era? O novo personagem ameaçador estava ali. As perguntas não cessavam, mas no fundo, lucidez e confusão se fundiam. O jogo do passado
tinha novas peças. Lucas percebeu que estava apenas começando a desvelar uma trama que poderia destruir tudo em que acreditava. A verdade estava se aproximando, e as sombras do passado não o deixariam em paz. Renan, onde estamos indo? Lucas perguntou, a voz hesitante. O tempo estava se esgotando, e as respostas ainda estavam longe de serem reveladas. O clima na sala mudou instantaneamente. O grito que cortou. O ar parecia um aviso. Todos se viraram, e Lucas sentiu o coração disparar. A porta se abriu com força, e uma figura conhecida apareceu, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Era Renan, o ex-comandante de Lucas, alguém que sempre esteve ao seu lado nas ações mais difíceis. Lucas, você precisa vir comigo agora, Renan gritou, sua voz urgente. Tensão aumentou no ar. O oficial olhou para Renan com desdém, mas a gravidade do que estava sendo dito se impôs. Lucas sentia o nó na garganta apertar. O que ele estava fazendo ali? Sobre o que você está falando? Lucas se levantou hesitante, confuso. O olhar de Renan estava apavorado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Estamos sendo observados. Eles sabem sobre nós e sobre você. O murmúrio na sala aumentou e todos pareciam absorver a gravidade da situação. O oficial, que até então parecia manter o controle, agora tinha seu semblante alterado. Ele tinha um conhecimento que o tornava ainda mais ameaçador. É melhor você voltar para o seu lugar, Renan, o oficial disse, tentando recuperar a autoridade. Mas Renan não arredou o pé. Nós não temos tempo. É sobre a operação em que todos nós estivemos. Lucas, você não está pronto para o que vai ouvir. Renan continuou, respirando ofegante. Os olhos de Sofia se arregalaram e, pela primeira vez, ela parecia entender que a conexão que sentia com Lucas era mais profunda do que poderiam imaginar. A sala estava repleta de silêncios inquietos. Lucas trocou olhares assustados com Sofia e Carlos, sentindo que uma tempestade se aproximava. Pensões e não ditos flutuavam no ar. Me diz logo o que está acontecendo. Lucas quase gritou, a frustração se misturando ao medo. Ele tinha tantas perguntas, mas tudo o que Renan fez foi olhar para ele. Um olhar que falava de segredos ainda mais profundos. E então, numa tentativa de esclarecimento, Renan passou a mão pelo cabelo e ergueu o queixo. Aquela missão não era apenas a operação que Carlos recordou. Tínhamos uma missão encoberta, Lucas. Aqueles que te mandaram para a guerra sabiam que você não voltaria. Você estava sendo observado desde o início. O impacto daquela frase reverberou em Lucas. Ele não conseguia processar. Que missão? O que você quer dizer com isso? Lucas, você é mais do que apenas um soldado. Você foi escolhido por causa de algo que sabia. Algo que não era só sobre a guerra. Algo que vem antes de você. Renan disse a voz hesitante. O ambiente se tornou elétrica. Murmúrios e expressões de espanto ocupavam todos os olhares. Mas o primeiro a quebrar o silêncio foi Carlos, voz trêmula. O que isso significa? O que ele está tentando dizer? Renan hesitou, e nesse momento de interrupção, um som estrondoso ecoou pela sala como se um céu estivesse se abrindo. A porta principal se abriu em um golpe, e a figura de um homem alto e imponente entrou, o olhar recheado de fúria. Ele não era um civil, mas um militar de alta patente, e o símbolo em seu uniforme fazia todos se calarem instantaneamente. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, a voz gelada. O que foi dito aqui é perigoso, e todos vocês estarão em sérios problemas se não apagarem essas verdades agora. Aquilo foi a gota d'água. Todos sentiram o peso daquelas palavras. O passado. Deles, a dor, os segredos,
Todos estavam prestes a ser consumidos por um novo tipo de guerra. Os olhares se cruzaram. Temos que ir agora, Renan gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito. Ele olhou para Sofia buscando resposta. O que estava acontecendo? O que ele realmente era? O novo personagem ameaçador estava ali. As perguntas não cessavam. Mas no fundo, lucidez e confusão se fundiam. O jogo do passado tinha novas peças. Lucas percebeu que estava apenas começando a desvelar uma trama que poderia destruir tudo em que acreditava. A verdade estava se aproximando, e as sombras do passado não o deixariam em paz. Renan, onde estamos indo? Lucas perguntou, a voz hesitante. O tempo estava se esgotando, e as respostas ainda estavam longe de serem reveladas. E, como se o destino estivesse preparado para dar um golpe de mestre, um silvado ensurdecedor cortou o ar e fez a sala tremer. Um dos vidros da janela estourou. Instintivamente, todos se agacharam. Mas, quando Lucas olhou para Renan, ele estava irreconhecível. Não, não pode ser. Lucas sussurrou, horrorizado. Renan caiu, uma mancha vermelha começando a se espalhar por sua camisa. O oficial se virou, os olhos escaneando a sala com uma mistura de culpa e vingança. Vocês têm que entender, a verdade não pode ser contada, não assim. Como uma explosão de adrenalina, Lucas se lançou para Renan, sentindo o frio do horror se apoderar dele, enquanto tentava compreender a cena de devastação diante de seus olhos. Ele tinha perdido alguém que considerava um irmão, e a revelação parecia muito mais cruel. A conexão que Renan mencionava, a guerra nunca tinha terminado. E agora, ele estava no centro de um jogo mortal. Renan! Lucas gritou, mas as palavras escapavam da garganta como se fossem um eco distante. Uma nova realidade se formava, e ele sentia a verdade do que ouvira sobre si mesmo ganhando vida. Tudo o que acreditava tinha agora um tremor de incerteza. Enquanto a sala mergulhava em caos, Lucas percebeu. Nada seria como antes. Ele não tinha mais escolha. E a resposta ainda estava longe, pendendo como uma sombra sobre ele e seus companheiros. O que mais eles ainda teriam que enfrentar? Lucas estava em estado de choque, segurando Renan, que agora estava se despedaçando diante dele. A sala, antes pulsante com vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Do lado, Sofia e Carlos olhavam atordoados, as expressões congeladas no horror. Renan! Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. Perdeu-se em um mar de desespero. O sangue começava a se espalhar e o pânico tomou conta de cada canto da sala. As pessoas se aglomeraram, mas ninguém sabia o que fazer. Olhares desesperados trocavam-se, sussurros carregados de pavor ecoavam. Você não pode, Renan balbuciou a voz fraca. Os olhos revelavam uma mistura de dor e urgência. Não pode, todos vocês. A frase ficou no ar, cheia de mistério, como uma sombra prestes a se revelar. Renan, o que você está dizendo? Lucas não conseguia entender. Ele não tinha tempo a perder. Seu irmão estava ali morrendo. A sala girava, como se quisesse engoli-lo. E então, sem aviso, o oficial disparou. Todos vocês, fora, agora! Sua voz era um trovão a estourar em meio ao caos. E enquanto cada um tentava processar a cena, Lucas estava fixado em Renan. Ele podia ver a vida se esvaindo nos olhos do amigo. Lucas, a verdade, você não sabe. Renan se esforçou para falar, lutando contra a dor. É sobre você, você. As palavras foram cortadas por uma tosse crua e sanguinolenta. E então, a cena apocalíptica ao redor mal se importava com o que ele tinha a dizer.
A porta se abriu de novo, e um grupo de homens armados invadiu a sala. Eles eram rápidos, com olhares determinados, e Lucas imediatamente sentiu um calafrio. Alguém exclamou: "É uma emboscada!" Os disparos começaram. O som das balas ricocheteando nas paredes criou uma cacofonia que fez todo mundo entrar em pânico. As pessoas gritavam e se jogavam ao chão, tentando encontrar refúgio. Lucas, paralisado, ainda olhava para Renan, que agora respirava pesadamente. "Lucas!" Sofia gritou, puxando sua mão. "Vamos, precisamos sair!" Mas ele não conseguia se mover. A cena estava em câmera lenta. Ele olhou para Renan, que estava se tornando cada vez mais pálido. Renan levantou uma mão, como se quisesse tocar Lucas mais uma vez. "Se você não descobrir a verdade, todos nós... Renan não conseguiu terminar a frase antes de uma explosão de gritos e a última batida do coração. Lucas sentiu um pedaço de si mesmo quebrar. E foi então que a reviravolta acertou Lucas como um soco no estômago. Renan não era quem todos pensavam que era. Enquanto ele começava a lamparinar em sua sentença final, uma expressão de entendimento atravessou seu rosto. "Eu sou", ele murmurou, as palavras mal saindo. E antes de qualquer coisa, ele fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando contar algo. Um dos homens armados se aproximou e murmurou algo em voz baixa. Lucas não ouviu tudo, mas pegou a palavra: traidor. A sala pareceu congelar. O olhar de Renan se tornava estático. Sua verdade estava exposta em um instante. Ele era um agente duplo? O que isso significava? A conexão, a amizade, tudo o que parecia real estava sendo despedaçado. O som da batalha se tornava um eco distante, e a verdade atingiu Lucas como um relâmpago. Sofia puxou com força sua mão, os olhos dela cheios de compreensão e pavor. "Lucas, temos que ir agora." E enquanto o caos se consumia ao redor, ele percebeu que não apenas Renan, mas a própria missão, toda sua realidade, estava sendo reescrita diante dele. O que mais estavam escondendo? O que mais ele não sabia? Tudo ruía, e Lucas se via em um túnel de incertezas. "Vamos!" gritou ele, recobrando os sentidos. Mas no fundo, você pode apostar, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Enquanto o acompanhamento da gritaria e do pânico continuava, os corações continuariam a bater. A verdade estava mais viva do que nunca, mesmo que ele ainda não pudesse entendê-la. O que mais se desvelaria naquele turbilhão? O relógio marcava o tempo, mas a vida estava longe de terminar. Lucas estava em estado de choque, segurando Renan, que agora estava se despedaçando diante dele. A sala, antes pulsante com vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Do lado, Sofia e Carlos olhavam atordoados, as expressões congeladas no horror. "Renan!" Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. Perdeu-se em um mar de desespero. O sangue começava a se espalhar, e o pânico tomou conta de cada canto da sala. As pessoas se aglomeraram, mas ninguém sabia o que fazer. Olhares desesperados trocavam-se, sussurros carregados de pavor ecoavam. "Você não pode!" Renan balbuciou, a voz fraca. Os olhos revelavam uma mistura de dor e urgência. "Não pode, todos vocês." A frase ficou no ar, cheia de mistério, como uma sombra prestes a se revelar. "Renan, o que você está dizendo?" Lucas não conseguia entender. Ele não tinha tempo a perder. Seu irmão estava ali, morrendo. A sala girava, como se quisesse engoli-lo. E então, sem aviso, o oficial disparou. "Todos vocês, fora, agora!
Sua voz era um trovão a estourar em meio ao caos. Enquanto cada um tentava processar a cena, Lucas estava fixado em Renan. Ele podia ver a vida se esvaindo nos olhos do amigo. Lucas, Sofia gritou, puxando sua mão. Vamos, precisamos sair. Mas ele não conseguia se mover. Cena estava em câmera lenta. Ele olhou para Renan, que estava se tornando cada vez mais pálido. Renan levantou uma mão, como se quisesse tocar Lucas mais uma vez. Se você não descobrir a verdade, todos nós... Renan não conseguiu terminar a frase antes de uma tosse crua e sanguinolenta. E então, da cena apocalíptica ao redor, mal se importava com o que ele tinha a dizer. A porta se abriu de novo, e um grupo de homens armados invadiu a sala. Eles eram rápidos, com olhares determinados, e Lucas imediatamente sentiu um calafrio. Alguém exclamou, é uma emboscada. Os disparos começaram. O som das balas ricocheteando nas paredes criou uma cacofonia que fez todo mundo entrar em pânico. As pessoas gritavam e se jogavam ao chão, tentando encontrar refúgio. Lucas, paralisado, ainda olhava para Renan, que agora expirava pesadamente. Lucas! Sofia gritou novamente, puxando-o pela mão. Vamos, agora! A urgência na voz dela quebrou algo dentro dele. Finalmente, ele se virou, mas não antes de ver o último brilho nos olhos de Renan. Um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. No momento em que eles se viraram para correr, um estalo alto cortou o ar. Um tiro, mas não era como os outros. Era um tiro diferente. Algo pesado, carregado de um propósito sombrio. Lucas sentiu uma dor aguda em seu peito. Ele olhou para Sofia, que estava agora com uma expressão de horror absoluto. Lucas! Ela gritou, mas a voz dela estava distante. Ele tentou girar o corpo, mas a dor o derrubou. Algo quente escorria de sua camisa. Ele havia sido atingido. O choque foi paralisante. E enquanto caía no chão, seus olhos se cruzaram com uma figura familiar entre o caos. Ninguém poderia acreditar, mas era ele, o oficial, agora com um sorriso cruel nos lábios, observando enquanto tudo desmoronava. Nós sabíamos que você não voltaria, Lucas, ele disse, sem um pingo de empatia. Você foi o peão perfeito, e agora seu destino foi selado. Não, você não pode, Lucas murmurou, as palavras escapando como fumaça. Tudo estava se desvanecendo, a dor, a confusão. O passado que sempre o havia perseguido. Ele não podia acreditar que havia sido tudo uma armadilha. O oficial inclinou-se diante dele e os olhares de todos se tornaram fixos na cena. Você não é o que pensa que é. Nunca foi. A sua vida foi uma mentira. E agora nós vamos revelar tudo. As palavras do oficial estavam impregnadas de um significado sombrio. A sala explodiu em gritos e movimento novamente. Ele virou-se para a multidão e fez um gesto decisivo. A verdade deve vir à luz. E isso inclui você, Sofia. Você também não é o que pensa que é. O mundo desabou em um só instante. Lucas, ferido e desorientado, ouviu as vozes ecoando ao seu redor. Ele olhou para Sofia, seus olhos cheios de apreensão e descoberta. Sofia, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando. Ela hesitou, a confusão estampada no rosto. Lucas, eu não sei. Mas você deve saber a verdade. Não podemos confiar nele. Mas as palavras dela pareciam registrar algo mais profundo, uma conexão que poderia mudar tudo. E enquanto o pânico preenchia o ambiente, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O passado de Lucas, a missão, Renan e até mesmo Sofia. Tudo começava a se arranjar em um emaranhado que desafiava a própria realidade.
Ele estava a um passo de descobrir algo tão chocante que poderia virar sua vida do avesso. E foi assim que a cortina se levantou para um novo ato, onde ninguém sabia exatamente quem era o verdadeiro vilão. E talvez quem eram os verdadeiros heróis. Lucas estava em estado de choque, segurando Renan, que agora se despedaçava diante dele. A sala, antes cheia de vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Sofia e Carlos, com expressões de horror, observavam. O ar estava denso, carregado de capítulos não escritos e segredos sufocantes. "Renan!" Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. O desespero tomou conta dele. O sangue se espalhava, e a angustiante incerteza dominava cada canto da sala. As pessoas estavam paralisadas, incapazes de agir. Olhares se cruzavam, mas ninguém se atrevia a interromper a cena que se desenrolava. "Você não pode! Não, todos vocês!" Renan balbuciou, os olhos refletindo uma mistura de dor e urgência. As últimas palavras dele permaneceram no ar, como um eco de um mistério que ainda precisava ser revelado. A explosão de gritos e solicitações sobre a situação se intensificou, e o oficial deu ordens. "Todos vocês, fora, agora!" Sua voz soou autoritária em meio ao caos. Lucas, preso ao olhar de Renan, via a vida do amigo esvaindo-se, cada suspiro se tornando mais difícil. "Lucas, vamos!" gritou Sofia, puxando-o pela mão. O olhar dela estava tão desesperado que quebrou o transe de Lucas. Quase sem querer, ele se voltou, ainda agoniado com a imagem de Renan caindo. Mas um momento depois, um novo som cortou o ar. Um estalo. O vidro da janela se estilhaçou e os gritos aumentaram. No mesmo instante em que alguém deu a voz de alerta, portas se abriram forçadamente e um grupo de homens armados entrou na sala. A determinação nas expressões deles era inconfundível. "É uma emboscada!" alguém gritou, e a gritaria encheu a sala, enquanto as balas começavam a ricochetear. Lucas olhou para Sofia e Carlos, e quando se prepararam para correr, um dos homens armados avistou os três. "Peguem eles!" A ordem cortou como uma adaga, e Lucas sentiu o sangue gelar. Ele se virou para Sofia, e tudo à sua volta parecia em câmera lenta. E então, na confusão, a verdade veio à luz. Um dos soldados, com um olhar implacável, fez um gesto para os outros. "É hora de acabar com isso", ele disse, e Lucas reconheceu-o. Tom, aquela voz, era inconfundível. Era o próprio oficial, mudando de lado, como um matador prestes a revelar sua verdadeira intenção. O que você quer dizer com isso?" Lucas gritou, o desespero empurrando suas palavras. Ele nunca imaginou que o oficial, que parecia tão seguro e imponente, pudesse ser parte de um jogo muito maior. "Vocês foram úteis demais, mas agora precisam sair do caminho", o oficial disse com um sorriso cruel. "A verdade não é o que vocês pensam. É muito mais ousada. E agora a história toma um novo rumo." O mundo de Lucas desabava de novo. Ele olhou para Renan, que agora estava pálido no chão, a vida sendo sugada dele, e percebeu a cruel ironia. Renan estava certo. A revelação de que Renan não era o amigo que pensavam era chocante, mas o que estava por vir se tornaria ainda mais brutal. Vocês foram apenas peões em um tabuleiro muito maior, e a grande revelação se aproxima. Sofia, você também faz parte do jogo. O oficial apontou para ela, os olhos cheios de um tipo de triunfo que fazia o estômago de Lucas revirar. "Eu? Como? O que você está dizendo?" Sofia perguntou, o pânico transformando-se em confusão. A sala estava em caos, mas no fundo, um novo fluxo de receios começou a se formar. E ali, entre olhares desesperados e a certeza do fim, Lucas entendeu.
Ele olhou para a mulher que estava ao seu lado, que havia compartilhado suas dores e medos, e notou que a sombra dos segredos estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais traiçoeiro. Não podemos ficar aqui, Carlos exclamou, mas ele estava prestes a se perder entre os mais profundos segredos, assim como Lucas. Um movimento rápido fez Lucas se projetar em direção a Sofia, o coração disparado, a ideia de deixar tudo para trás sendo a única opção. Aquelas revelações abalaram todos e tornaram-se um grito no meio da multidão. Mas antes que pudesse agir, um impacto profundo ressoou. A porta de saída foi estilhaçada, abrindo caminho para um novo perigo. E ali estava ele, um homem conhecido de Lucas, com um olhar determinado. O espectro de seu passado havia finalmente chegado, trazendo consigo uma nova verdade. Lucas, sou eu, Tiago. Temos que fugir. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg, disse o homem enquanto o caos o cercava. O mundo girou mais uma vez, e Lucas se viu agarrado ao fio da própria sanidade. As palavras de Tiago ecoaram em sua mente, enquanto a batalha se intensificava ao longo do que fora um santuário. Que verdades estavam prestes a emergir? E quem, de fato, eram eles? No calor da adrenalina, uma única resposta permanecia. Tudo estava prestes a mudar novamente. E, no fundo, seu maior medo começou a desabrochar. E se a maior traição viesse de quem menos esperava? Lucas estava em estado de choque, segurando Renan, que agora se despedaçava diante dele. A sala, antes cheia de vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Sofia e Carlos, com expressões de horror, observavam. O ar estava denso, carregado de capítulos não escritos e segredos sufocantes. Renan! Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. O desespero tomou conta dele. O sangue se espalhava e a angústia dominava cada canto da sala. As pessoas estavam paralisadas, incapazes de agir. Olhares se cruzavam. Mas ninguém se atrevia a interromper a cena que se desenrolava. Você não pode, não, todos vocês. Renan balbuciou, os olhos refletindo uma mistura de dor e urgência. As últimas palavras dele permaneceram no ar, como um eco de um mistério que ainda precisava ser revelado. A explosão de gritos e solicitações sobre a situação se intensificou, e o oficial deu ordens. Todos vocês, fora, agora! Sua voz soou autoritária em meio ao caos. Lucas, preso ao olhar de Renan, via a vida do amigo esvaindo-se, cada suspiro se tornando mais difícil. Lucas, vamos! Gritou Sofia, puxando-o pela mão. O olhar dela estava tão desesperado que quebrou o transe de Lucas. Quase sem querer ele se virou, ainda agoniado com a imagem de Renan caindo. Mas, um momento depois, um novo som cortou o ar. Um estalo. O vidro da janela se estilhaçou e os gritos aumentaram. No mesmo instante em que alguém deu a voz de alerta, portas se abriram forçadamente e um grupo de homens armados entrou na sala. A determinação nas expressões deles era inconfundível. É uma emboscada, alguém gritou. E a gritaria encheu a sala, enquanto as balas começavam a ricochetear. Lucas olhou para Sofia e Carlos, e quando se prepararam para correr, um dos homens armados avistou os três. Peguem eles! A ordem cortou como uma adaga, e Lucas sentiu o sangue gelar. Ele se virou para Sofia, e tudo à sua volta parecia em câmera lenta. E então, na confusão, a verdade veio à luz. Um dos soldados, com um olhar implacável, fez um gesto para os outros. É hora de acabar com isso, ele disse, e Lucas reconheceu o tom. Aquela voz era inconfundível.
Era o próprio oficial, mudando de lado, como um matador prestes a revelar sua verdadeira intenção. Você, o que você quer dizer com isso? Lucas gritou, o desespero empurrando suas palavras. Ele nunca imaginou que o oficial, que parecia tão seguro e imponente, pudesse ser parte de um jogo muito maior. Vocês foram úteis demais, mas agora precisam sair do caminho, o oficial disse com um sorriso cruel. A verdade não é o que vocês pensam, é muito mais ousada. E agora a história toma um novo rumo. O mundo de Lucas desabava de novo. Ele olhou para Renan, que agora estava pálido no chão, a vida sendo sugada dele, e percebeu a cruel ironia. Renan estava certo. A revelação de que Renan não era o amigo que pensavam era chocante, mas o que estava por vir se tornaria ainda mais brutal. Vocês foram apenas peões em um tabuleiro muito maior e a grande revelação se aproxima. Sofia, você também faz parte do jogo. O oficial apontou para ela, os olhos cheios de um tipo de triunfo que fazia o estômago de Lucas revirar. Eu como? O que você está dizendo? Sofia perguntou, o pânico transformando-se em confusão. A sala estava em caos, mas no fundo, um novo fluxo de receios começou a se formar. E ali, entre olhares desesperados e a certeza do fim, Lucas entendeu. Ele olhou para a mulher que estava ao seu lado, que havia compartilhado suas dores e medos, e notou que a sombra dos segredos estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais traiçoeiro. Não podemos ficar aqui, Carlos exclamou, mas ele estava prestes a se perder entre os mais profundos. Segredos, assim como Lucas. Um movimento rápido fez Lucas se projetar em direção a Sofia. O coração disparado. A ideia de deixar tudo para trás sendo a única opção. Aquelas revelações abalaram todos e tornaram-se um grito no meio da multidão. Mas antes que pudesse agir, um impacto profundo ressoou. A porta de saída foi estilhaçada, abrindo caminho para um novo perigo. E ali estava ele, um homem conhecido de Lucas, com um olhar determinado. O espectro de seu passado havia finalmente chegado, trazendo consigo uma nova verdade. Lucas, sou eu, Tiago, temos que fugir. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg, disse o homem, enquanto o caos o cercava. O mundo girou mais uma vez, e Lucas se viu agarrado ao fio da própria sanidade. As palavras de Tiago ecoaram em sua mente enquanto a batalha se intensificava ao longo do que foram Sampuaio. Que verdades estavam prestes a emergir? E quem, de fato, eram eles? Então, enquanto a sala se tornava um campo de batalha, o que ninguém esperava aconteceu. De algum lugar no fundo, uma voz apavorante cortou o ar. Pai, não! A revelação explodiu como um tiro. Lucas virou-se bruscamente em direção à voz e viu Sofia, paralisada, enquanto os fios da realidade torciam-se em torno dela. Os olhos dela estavam arregalados, e a expressão era de pânico genuíno. Ali, de pé, estava um jovem vestido como um integrante do grupo de operações, e era idêntico a Lucas. A própria imagem dele olha diretamente de volta. Como? Quem é você? Lucas gaguejou, o choque dominando sua voz. O homem sorriu de forma perturbadora. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dele. O passado que ele conhecera estava se desvanecendo, revelando uma teia de enganos ainda mais complexa. Eu sou seu filho, Lucas, e não estamos seguros aqui. Você precisa me seguir, e o que você sabe sobre a verdade não é nada comparado ao que está prestes a ser revelado. A sala ficou em silêncio. A tensão cresceu insuportavelmente, e enquanto as balas continuavam a ricochetear, Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que acreditava estava prestes a mudar.
Lucas estava em estado de choque, segurando Renan, que agora se despedaçava diante dele. A sala, antes cheia de vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Sofia e Carlos, com expressões de horror, observavam. O ar estava denso, carregado de capítulos não escritos e segredos sufocantes. Renan! Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. O desespero tomou conta dele. O sangue se espalhava e a angústia dominava cada canto da sala. As pessoas estavam paralisadas, incapazes de agir. Olhares se cruzavam, mas ninguém se atrevia a interromper a cena que se desenrolava. Você não pode. Não todos vocês. Renan balbuciou, os olhos refletindo uma mistura de dor e urgência. As últimas palavras dele permaneceram no ar, como um eco de um mistério que ainda precisava ser revelado. A explosão de gritos e solicitações sobre a situação se intensificou, e o oficial deu ordens. Todos vocês, fora, agora! Sua voz soou autoritária em meio ao caos. Lucas, preso ao olhar de Renan, via a vida do amigo esvaindo-se, cada suspiro se tornando mais difícil. Lucas, vamos! Gritou Sofia, puxando-o pela mão. O olhar dela estava tão desesperado que quebrou o transe de Lucas, quase sem querer, ele se virou, ainda agoniado com a imagem de Renan caindo. Mas, um momento depois, um novo som cortou o ar. Um estalo. O vidro da janela se estilhaçou e os gritos aumentaram. No mesmo instante em que alguém deu a voz de alerta, portas se abriram forçadamente e um grupo de homens armados entrou na sala. A determinação nas expressões deles era inconfundível. É uma emboscada, alguém gritou, e a gritaria encheu a sala, enquanto as balas começavam a ricochetear. Lucas olhou para Sofia e Carlos, e quando se prepararam para correr, um dos homens armados avistou os três. Peguem eles! A ordem cortou como uma adaga, e Lucas sentiu o sangue gelar. Ele se virou para Sofia, e tudo à sua volta parecia em câmera lenta. E então, na confusão, a verdade veio à luz. Dois soldados, com um olhar implacável, fez um gesto para os outros. É hora de acabar com isso, ele disse. E Lucas reconheceu o tom. Aquela voz era inconfundível. Era o próprio oficial, mudando de lado, como um matador prestes a revelar sua verdadeira intenção. O que é que você quer dizer com isso? Lucas gritou, o desespero empurrando suas palavras. Ele nunca imaginou que o oficial, que parecia tão seguro e imponente, pudesse ser parte de um jogo muito maior. Vocês foram úteis demais, mas agora precisam sair do caminho, o oficial disse com um sorriso cruel. A verdade não é o que vocês pensam. É muito mais ousada. E agora, a história toma um novo rumo. O mundo de Lucas desabava de novo. Ele olhou para Renan, que agora estava pálido no chão, a vida sendo sugada dele. Percebeu a cruel ironia. Renan estava certo. A revelação de que Renan não era o amigo que pensavam era chocante. Mas o que estava por vir se tornaria ainda mais brutal. Vocês foram apenas peões em um tabuleiro muito maior. E a grande revelação se aproxima. Sofia, você também faz parte do jogo. O oficial apontou para ela, os olhos cheios de um tipo de triunfo que fazia o estômago de Lucas revirar. Eu? Como? O que você está dizendo? Sofia perguntou, o pânico transformando-se em confusão. A sala estava em caos, mas no fundo, um novo fluxo de receios começou a se formar. E ali, entre olhares desesperados e a certeza do fim, Lucas entendeu. Ele olhou para a mulher que estava ao seu lado, que havia compartilhado suas dores e medos, e notou que a sombra dos segredos estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais traiçoeiro. Não podemos ficar aqui, Carlos exclamou, mas ele estava prestes a se perder entre os mais profundos segredos. Assim como Lucas.
Um movimento rápido fez Lucas se projetar em direção a Sofia. O coração disparado, a ideia de deixar tudo para trás sendo a única opção. Aquelas revelações abalaram todos e tornaram-se um grito no meio da multidão. Mas antes que pudesse agir, um impacto profundo ressoou. A porta de saída foi estilhaçada, abrindo caminho para um novo perigo. E ali estava ele, um homem conhecido de Lucas, com um olhar determinado. O espectro de seu passado havia finalmente chegado, trazendo consigo uma nova verdade. Lucas, sou eu, Tiago. Temos que fugir. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg, disse o homem, enquanto o caos o cercava. O mundo girou mais uma vez, e Lucas se viu agarrado ao fio da própria sanidade. As palavras de Tiago ecoaram em sua mente enquanto a batalha se intensificava ao longo do que fora um santuário. Que verdades estavam prestes a emergir? E quem de fato eram eles? A sala estava cheia de confusão, e ninguém percebia que Sofia se afastara ligeiramente, os olhos fixos em um canto escuro. Lucas, ela gaguejou, mas as palavras lhe escaparam. Algo estava prestes a romper. Agora não, Sofia, gritou Carlos, enquanto um novo grupo de homens armados invadia a sala. Era uma batalha, e a armadilha estava se fechando. Lucas estava prestes a perder tudo o que conhecia, quando abruptamente o grito dela cortou o ar. Pai, não! A revelação explodiu como um tiro. Lucas virou-se bruscamente em direção à voz e viu Sofia, paralisada, enquanto os fios da realidade torciam-se em torno dela. Os olhos dela estavam arregalados e a expressão era de pânico genuíno. Ali de pé estava um jovem vestido como um integrante do grupo de operações, e era idêntico a Lucas. Como? Quem é você? Lucas gaguejou, o choque dominando sua voz. O homem sorriu de forma perturbadora. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dele. O passado que ele conhecera estava se desvanecendo, revelando uma teia de enganos ainda mais complexa. Eu sou seu filho, Lucas, e não estamos seguros aqui. Você precisa me seguir, e o que você sabe sobre a verdade não é nada comparado ao que está prestes a ser revelado. A sala ficou em silêncio, a tensão cresceu insuportavelmente, e enquanto as balas continuavam a ricochetear, Lucas sentiu o chão se abrir. Sob seus pés, tudo o que acreditava estava prestes a mudar. Lucas estava em estado de choque, segurando Renan que agora se despedaçava diante dele. A sala, antes cheia de vozes, estava mergulhada em um silêncio mortal. Sofia e Carlos, com expressões de horror, observavam. O ar estava denso, carregado de capítulos não escritos e segredos sufocantes. Renan! Lucas gritou, mas a voz não saía como ele queria. O desespero tomou conta dele. O sangue se espalhava. E a angústia dominava cada canto da sala. As pessoas estavam paralisadas, incapazes de agir. Olhares se cruzavam, mas ninguém se atrevia a interromper a cena que se desenrolava. Você não pode, não todos vocês, Renan balbuciou, os olhos refletindo uma mistura de dor e urgência. As últimas palavras dele permaneceram no ar, como um eco de um mistério que ainda precisava ser revelado. A explosão de gritos e solicitações sobre a situação se intensificou, e o oficial deu ordens. Todos vocês, fora, agora! Sua voz soou autoritária em meio ao caos. Lucas, preso ao olhar de Renan, via a vida do amigo esvaindo-se, cada suspiro se tornando mais difícil. Lucas, vamos! Gritou Sofia, puxando-o pela mão. O olhar dela estava tão desesperado que quebrou o transe de Lucas.
Quase sem querer, ele se virou, ainda agoniado com a imagem de Renan caindo. Mas, num momento de distração, um novo som cortou o ar. Um estalo. O vidro da janela se estilhaçou, e os gritos aumentaram. No mesmo instante em que alguém deu voz de alerta, portas se abriram forçadamente, e um grupo de homens armados entrou na sala. A determinação nas expressões deles era inconfundível. "É uma emboscada", alguém gritou. E a gritaria encheu a sala, enquanto as balas começavam a ricochetear. Lucas olhou para Sofia e Carlos, e quando se prepararam para correr, um dos homens armados avistou os três. "Peguem eles", disse um dos criminosos, e Lucas sentiu o sangue gelar. Ele se virou para Sofia, e tudo à sua volta parecia em câmera lenta. E então, na confusão, a verdade veio à luz. Um dos soldados, com um olhar implacável, fez um gesto para os outros. "É hora de acabar com isso", disse, e Lucas reconheceu o tom. Aquela voz era inconfundível. Era o oficial, mudando de lado, como um matador prestes a revelar sua verdadeira intenção. O que você quer dizer com isso?" Lucas gritou, o desespero empurrando suas palavras. Ele nunca imaginou que o oficial, que parecia tão seguro e imponente, pudesse ser parte de um jogo muito maior. "Vocês foram úteis demais, mas agora precisam sair do caminho", o oficial disse com um sorriso cruel. "A verdade não é o que vocês pensam. É muito mais ousada. E agora a história toma um novo rumo." O mundo de Lucas desabava de novo. Ele olhou para Renan, que agora estava pálido no chão, a vida sendo sugada dele, e percebeu a cruel ironia. Renan estava certo. A revelação de que Renan não era o amigo que pensavam era chocante, mas o que estava por vir se tornaria ainda mais brutal. "Vocês foram apenas peões em um tabuleiro muito maior, e a grande revelação se aproxima. Sofia, você também faz parte do jogo." O oficial apontou para ela, os olhos cheios de um tipo de triunfo que fazia o estômago de Lucas revirar. "Eu? Como?" "O que você está dizendo?" Sofia perguntou, o pânico transformando-se em confusão. A sala estava em caos, mas no fundo, um novo fluxo de receios começou a se formar. E ali, entre olhares desesperados e a certeza do fim, Lucas entendeu. Ele olhou para a mulher que estava ao seu lado, que havia compartilhado suas dores e medos, e notou que a sombra dos segredos estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais traiçoeiro. "Não podemos ficar aqui", Carlos exclamou. Mas ele estava prestes a se perder entre os mais profundos segredos, assim como Lucas. Um movimento rápido fez Lucas se projetar em direção a Sofia, o coração disparado, a ideia de deixar tudo para trás sendo a única opção. Aquelas revelações abalaram todos e tornaram-se um grito no meio da multidão. Mas antes que pudesse agir, um impacto profundo. "Their soul." A porta de saída foi estilhaçada, abrindo caminho para um novo perigo. E ali estava ele, um homem conhecido de Lucas, com um olhar determinado. O espectro de seu passado havia finalmente chegado, trazendo consigo uma nova verdade. "Lucas, sou eu, Tiago. Temos que fugir. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg", disse o homem, enquanto o caos o cercava. "E você?", Lucas sussurrou, ainda sem acreditar no que estava vendo. Tiago, seu ex-colega de batalhas, que acreditava ter sido morto na missão em que estavam envolvidos. O coração dele batia forte. O mundo girou mais uma vez, e Lucas se viu agarrado ao fio da própria sanidade. As palavras de Tiago ecoaram em sua mente enquanto a batalha se intensificava ao longo do que fora um santuário. "Você realmente acredita que estava lutando contra os maus?" Tiago foi direto, o olhar ferino.
A verdade é muito mais complicada. A guerra em que estivemos não era apenas sobre nobres ideais. Era sobre controle, manipulação. E você sempre foi parte de um plano maior do que imagina. Plano? Lucas não entendia. Como? O que está acontecendo? Tiago piscou, pronto para revelar mais, mas, antes que pudesse, um barulho ensurdecedor ecoou e a sala tremeu. Uma explosão. O chão se abriu sob eles. E a realidade que conheciam parecia ruir. A fumaça tomou conta do ambiente, enquanto os gritos de terror aumentavam. Lucas finalmente percebeu. Era tudo uma armadilha. Cada um deles havia sido puxado para dentro de uma conspiração que ia além da compreensão. E ali, em meio ao caos, algo estalou. A revelação de que Sofia e Tiago não eram apenas aliados, mas tinham uma conexão. E remetia a segredos que Lucas nunca poderia imaginar. O filho que Tiago mencionara era uma ilusão. Na verdade, a história escondia algo muito mais sombrio. Tiago e Sofia eram reféns de algo que os unia, enquanto Lucas estava em meio a uma tempestade de mal-entendidos. A fumaça os envolvia, e Lucas sentiu que a base de tudo o que conhecera estava se desintegrando. Então uma palavra cruzou sua mente. Traição. O verdadeiro inimigo estava mais próximo do que jamais suspeitara. E enquanto ele lutava para entender toda aquela confusão, mais um grito cortou o ar. Vocês não podem sair daqui. Estão todos condenados. A voz ecoou, e Lucas percebeu o quanto ainda havia a descobrir. O tempo estava se esgotando, e com ele as respostas. Uma nova jornada estava prestes a começar, e a verdade, finalmente, se aproximava.